E eu, querendo dormir, mas o livro não me deixa. Que leitura incrível! Então, começamos aqui uma história da filosofia de Frederic e a gente está a fazer a nossa leitura. Agora terminamos a introdução do livro, que ele vai nos abordar o porquê estudar a filosofia, o que o motivou ao estudo da história da filosofia e também como a escrita desse magnífico livro. Então, Frederic, né? Frederic, ele escreve esse livro com o intuito, né, de auxiliar os seus alunos, principalmente aqueles que estavam ingressados nas universidades, e ele tem uma cosmovisão escolástica bastante influenciado pela filosofia do Tomás de Aquino, e ele bem vai nos falar já no princípio, no prefácio do livro, que realmente não tem um historiador que busca estudar a história e escrever, seja ele no âmbito filosófico ou em outra caminhada, sem que ele tenha ideias preconcebidas, filosofia o qual predomina. E por meio dessas, ele vai caminhar, mas o verdadeiro historiador, mesmo tendo as suas ideias preconcebidas, seus pressupostos, ele precisa ter cuidado para ser fiel com a sua narrativa histórica. Então, ele já nos apresenta que ele tem as suas ideias escolásticas, né? Ele é um padre, ele deu aula nas escolas católicas. Então, é um livro fantástico e eu estou começando lendo ele. A gente vai fazer, mas se Deus assim permitir, algumas abordagens sobre o livro, porque agora a gente terminou vendo o porquê estudar a história da filosofia, e ele aqui nos apresenta alguns pontos, né? Algumas pessoas vão falar, por que nós vamos estudar a história da filosofia? Ela é uma questão antiga. Não, apesar dela ser uma questão antiga, ela é bastante importante, porque é por meio do passado que nós compreendemos o presente, estudando as filosofias segundo a história, nos auxilia a compreender a filosofia atual, nos auxilia a compreender o modo de pensar ocidental, europeu, atual. Então, e aí ele trabalha essa questão, por que estudar a filosofia, ele vai falar nessa questão que ela é uma questão educacional, né? Dificilmente chamaremos de educada uma pessoa que não tem um conhecimento do passado. Então, todo aquele que realmente se dedica à vida intelectual precisa ter o conhecimento do passado, e todo estudante da filosofia precisa ter o conhecimento do passado, conhecer os seus antecessores, né, os seus antepassados, assim dizer, e ele vai também falar que pode-se objetar que os vários sistemas filosóficos do passado não passam de relíquias antigas e que a história da filosofia consiste em sistemas espiritualmente mortas e refutadas, já que um manto e enterrou o outro, já que um matou e enterrou o outro, né? Ele vai falar que algumas pessoas falam, não, por que estudar a história da filosofia se você vai perceber o Aristóteles, ele vem com as ideias que superam o platonismo, superam os pré-socráticos, superam o Sócrates. Então, parece que tem essa ideia. Cada época um matando o outro. Você vê a Idade Média superado pela época moderna, pelas filosofias iluministas, e a filosofia iluminista ela está sendo superado pela filosofia pós-moderna. Então você vê que quando renasce uma filosofia, uma é superada. Ele vai falar que isso não é verdade.
que na realidade você consegue encontrar uma continuidade de pensamento, mesmo havendo uma distinção. Aí a natureza da filosofia, ele vai apresentar aqui que um dos requisitos da natureza da filosofia é que ele não é uma questão isolada. Há essa continuidade de pensamento que vai ser apresentado aqui nesse livro e também vai ser apresentado, ela também não é uma mera coleção de opiniões isoladas, tá entendendo? Então, há uma continuidade de pensamento e você consegue perceber isso. E ela que vai apresentar que não é verdade que sempre quando acende uma outra forma de pensar, um outro sistema filosófico, isso quer dizer que o outro sistema filosófico era inútil. Então, isso não é verdade, não é sempre. O que acontece é você consegue perceber uma continuidade de pensamento. E aí ele também apresenta aqui na sua introdução esses, o presente, o presente escritório adere ao ponto de vista tomista. Então, ela que vai apresentar que o presente escritor desse livro ele tem um ponto de vista que é o tomista, e ele vai apresentar a ideia do tomista, que é um sistema não fechado, mas um sistema que diz que está aberto para desenvolver-se. E ele vai apresentar que uma das questões que você vai ver que São Tomás de Aquino, ou sistema Tomás clássico, não trata muito em relação ao Estado, porque naquela época não se tinha muito esse pensamento, né? E aí o autor do livro apresenta que depois, com o surgimento da era moderna, com as informações de Estado, precisou-se abrir um leque para que se estude, quanto de uma cosmovisão tomista, a forma de pensar em relação ao Estado. E eles olharam para outros sistemas que estavam desenvolvendo esse pensamento, os que era útil, o sistema atomista adquiriu, o que não era útil, o sistema atomista descartou. E aí, como estudar a filosofia, aqui o autor ele diz assim: a primeira coisa a enfatizar é a necessidade de ver qualquer sistema filosófico em seu quadro histórico e à luz de sua conexão. Isso quer dizer, o que é que ele quer falar com isso? Você precisa olhar a forma de pensar do filósofo, o contexto dele e o que é que o motivou a escrever o que ele estava escrevendo. Então, se você quer estudar a história da filosofia, você precisa olhar o contexto histórico dos filósofos, o contexto histórico da filosofia, você precisa estar no meio disso, você precisa olhar para o passado de tal conceito filosófico e olhar para o presente, porque alguns escritores filosóficos, eles são movidos a pensar olhando para o passado. Então, eles estudando um sistema filosófico, eles perceberam, cara, esse sistema filosófico tem um erro, e aí eles elaboram um novo pensar. Então, você precisa adentrar nesse quadro, você precisa se inserir. E aqui ele vai citar o exemplo do Kant, né? Ele vai citar o exemplo do Immanuel Kant aqui e do Hume. Ele vai falar o que motivou Immanuel Kant a desenvolver o seu sistema racionalista. Ele vai apresentar que esse embate entre o David Hume, entre os empiristas, é que levou Kant a dizer, então, se você quer compreender a história filosófica dessa época, você precisa estudar esse contexto, você precisa de entrar nesse contexto filosófico para elaborar, assim como também um homem que se especializa em um só filosófico, por exemplo, se alguém se especializar no estudo da filosofia de Immanuel Kant, ele precisa conhecer o contexto, a vida, aquilo que motivou Immanuel Kant para que ele elaborasse o seu sistema filosófico. Então, essa aí é a parte da entrada, e aí ele vai falar que
O segundo ponto aqui, como estudar a filosofia. Para um estudo proveitoso da história da filosofia, há também a necessidade de certa simpatia, ele vai tratar do sentido do amor. Você precisa ter essa simpatia, essa paixão pelo estudo. Você precisa de entrar na forma de pensar dos filósofos para conhecer, porque é por meio do conhecimento do passado que você tem uma compreensão do presente. E ele termina falando por que estudar os antigos, por que estudar a filosofia antiga. Então ele vai nos abordar aqui que tem bastante importância. Ele vai trabalhar essa questão que as origens da forma de pensar dos gregos, elas são realmente uma ação original. E o facto de nós encontrarmos os pensamentos gregos no Oriente, isso não significa que eles copiaram, isso não significa que a sua filosofia é falsa, mas isso mostra essa realidade da forma de pensar. E aí ele também elabora, vai falar, não, os gregos eles procuraram a sua autonomia na forma de pensar, a sua imaginação realmente. Aí ele vai falar dos romanos, né? Já os romanos, eles tiveram bastante influência dos gregos, mas os romanos também elaboraram seus próprios pensamentos. Então, esse é um parecer da introdução desse magnífico livro, A História da Filosofia, de Frederick Copleston, né? Ele é um padre, um filósofo escolástico. Ele nasceu em 1907. Aí ele começou estudando, deu aula em vários seminários, várias universidades bastante importantes da época e atualmente, seja na Inglaterra, na Alemanha, na América. Ele também caminhou nesse arredor, nos Estados Unidos também. Então, por exemplo, na Califórnia, Universidade da Califórnia, entre outras universidades, foi também publicador de certos artigos além desse, e é bem falado o tamanho do livro, né? Só não gostei muito do tamanho das letras, ele é muito pequeno, então às vezes me dificulta bastante ler, mas estou gostando de ler, que Deus abençoe. E também assim, começando a ler, quando eu percebi que é já uma visão cristã, eu tive já uma dificuldade, mesmo sendo cristão, né? Porque na realidade eu gosto, assim, eu queria mais um âmbito não cristão, né? Para que eu estude. Eu já tenho os meus pressupostos, os meus pareceres cristãos, então aí ao estudar a filosofia, eu estou me dedicando mais em estudar aqueles campos filosóficos, ou sistema filosófico que são não cristãos. Então, que Deus abençoe, uma capa linda. Tchau.